quero falar sobre Cristo, vida, esperança, amor e como essas coisas ocorrem na nossa vida. De um modo que eu vou pegar uma passagem aqui, que é de um livro deuterocanônico, chamado Livro de Baruque. Baruque foi o secretário de Jeremias. Viveu na época da Babilônia, em que Nabucodonosor pôs fogo no templo, fez todos os ataques a Jerusalém, dominou Jerusalém. Baruque, capítulo 1, versículo 3. Baruque leu as palavras deste livro na presença de Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e de todo o povo que acorreu a ouvir a leitura do livro. Os nobres, os príncipes, os anciãos e todos os que residiam na Babilônia, nas margens do rio Sud, desde os mais pequenos até o maior, ao ouvi-lo choraram, jejuaram e oraram, na presença do Senhor. Em seguida fizeram uma coleta conforme as posses de cada um e enviaram a Jerusalém, ao sacerdote Joaquim, filho de Ilquias, filho de Salom, assim como aos outros sacerdotes e a todo o povo que tinha ficado com ele em Jerusalém. A carta dizia: Aí vos mandamos dinheiro a fim de que comprardes com ele vítimas para os holocaustos e sacrifícios expiatórios, e incenso, para que façais oblações e as ofereçais no altar do Senhor nosso Deus, rezando pela saúde de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e pela vida de seu filho Baltazar, para que os seus dias sobre a terra sejam como os dias do céu, e para que o Senhor nos dê força e ilumine os nossos olhos, a fim de que possamos viver à sombra de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e de seu filho Baltazar, e os sirvamos por muitos dias e gozemos dos seus favores. Orai também ao Senhor nosso Deus por nós, porque pecamos contra ele, e a cólera do Senhor e seu furor não se apartaram de nós até hoje. Eis que direis para o Senhor nosso Deus a justiça, para nós, porém, a vergonha, estampada no rosto, como acontece hoje para os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, porque pecamos contra o Senhor e desobedecemos ao Senhor nosso Deus, e não ouvimos sua voz, nem seguimos os mandamentos que ele nos deu. Eu li alguns versículos, né? Eles não estão em ordem. Porém, isso é uma passagem que seria colocada cronologicamente ao Velho Testamento. E podemos ver aqui uma atitude cristã, por assim dizer. Porque pela lei eles não eram obrigados a. Os judeus não eram obrigados a orar pelo bem de Nabucodonosor. Nabucodonosor queimou o templo, dominou Jerusalém, pôs fogo em tudo. E pela lei, nós sabemos que pelos desígnios de Deus há o tempo de chorar, há o tempo de trabalhar, há o tempo de guerrear, há o tempo de se irar, né? Então eles poderiam muito bem ver que aquele ali era um tempo de punição para que antecedesse o tempo de guerrilha, né? Para guerrear. Em detrimento disso, a atitude no momento foi de que eles fizessem oblações e orassem pelo bem daqueles que os perseguiam. E isso é obviamente uma atitude muito cristã, Cristo nos ensina isso. Mas eu não quero me ater só ao ponto da atitude que nós já conhecemos, porque esse pasto já está mastigado. É uma atitude simples e quem já vive na igreja já ouviu muito disso, de que devemos orar pelos nossos inimigos também. Mesmo que a gente saiba que poucos o fazem. Não quero me ater nisso, quero ir a algo mais profundo. Ele percebeu, Baruque percebeu, que isso acontecia com o povo judeu por causa de seus pecados, por causa de que eles tinham se afastado de Deus. E ele percebendo isso, ele aceitou. Ele aceitou a punição e buscou reconciliar-se com Deus, abençoando aqueles que que o perseguiram, e eles estavam afastados, estavam dispersos
Mas eu acho que um dos pontos principais que a gente pode trazer para nosso ensinamento, e que Cristo também o fez, foi que nós temos muito medo de ir na direção das nossas partes sombrias, das coisas que a gente erra, do que a gente faz de errado, do que a gente faz de mal, porque a gente sabe que logo ali está a punição. E é isso que Jesus Cristo nos mostra com a sua vida, porque ele chorou no Getsemane. Ele chorou, ele sabendo o que haveria de vir, a punição que haveria de vir e que ele haveria de passar, mesmo sendo algo altruísta, era o que ele devia fazer, não porque ele era mau, óbvio que não, mas porque ele haveria de passar por isso para que a justiça divina fosse aplacada. Assim como nós devemos observar e entender as nossas escuridões, os nossos pecados, e devemos mergulhar nisso. Andar pelo vale da sombra da morte pensando em Deus é uma maravilha, mas a gente está andando pelo vale da sombra da morte. Ainda é o vale da sombra da morte. Não é um caminho cristão cheio de benesses, de bênçãos, de maravilhas, de coisas fáceis. Não, é um caminho de melancolia, primeiramente, de horror, de abismo e de escuridão. Devemos sim nos encontrar no Getsemane e chorar as nossas próprias lágrimas de sangue diante do que devemos fazer, e devemos fazer aquilo. Não, carregar a nossa cruz não é simplesmente carregá-la durante a vida toda. Devemos ser crucificados para que possamos renascer como Jesus Cristo o fez. E para que esta morte aconteça, devemos sentir a dor dos nossos problemas, das nossas iniquidades, dos nossos comportamentos, para que esse comportamento morra. E muitas vezes, quando passamos por problemas nas nossas vidas, junto desses pecados e dessas punições que Deus há de colocar sobre nós, para que possamos ser renascidos, morrem junto os nossos sonhos. Muitos sonhos que às vezes nós carregamos acabam morrendo junto. E deve ser assim, tem de ser assim, porque esse primeiramente é o plano de Deus, mas porque esses planos e esses sonhos, eles, mesmo que nós o enxerguemos com toda a pureza dos nossos olhos e com toda a beleza que nós cremos que eles têm, eles ainda são sonhos corrompidos porque nasceram dentro de um coração pecador. Então não poderemos carregá-los no nosso novo nascimento, pois ainda estão contaminados e haverão de continuar pecaminosos porque nasceram em pecaminosidade estes sonhos. E isso dói, é terrivelmente doloroso, mas devemos contemplar os nossos abismos, devemos contemplar nossas escuridões, devemos contemplar esse abismo e ficar lá pelo tempo suficiente que for para que possamos enxergar a luz, para que consigamos ser crucificados e renascer, e que possamos desfrutar assim de um Deus pleno que age plenamente em nossas vidas. E não como uma confissão vazia de fé, de que nasci de novo, de que e essa mudança ela vai agir no nosso caráter e tem de ser visível. Acho que mais do que isso, uh, a nossa crucificação tem que ser visível aos outros. Não apenas sofrer calado em silêncio, porque a crucificação não pôde acontecer num canto escondido em que ninguém tivesse visto, em que não fizesse diferença para ninguém. Acredito que os nossos sofrimentos e as nossas crucificações, que podem ocorrer mais de uma vez até na vida, porque nossos sonhos podem morrer várias e várias e várias vezes. Acho que todas as nossas dores elas devem acontecer de modo que todos vejam. Não todos do mundo, mas todos que estão ao nosso redor, todos que estão perto da gente possam ver, possam contemplar aquela escuridão, possam contemplar aquele pecado morrendo, porque foi assim com Jesus Cristo. Isso não aconteceu numa caverna, dentro de algo que ninguém viu, dentro de um lugar onde ninguém viu e que foi contado. Não, as pessoas viram aquilo acontecer, viram a morte do pecado, o véu se rasgou, ele foi a Gólgota. Isso ocorreu diante das pessoas, aqueles que acreditavam e aqueles que não acreditavam.
E os nossos sonhos e a nossa vida, ela também tem de morrer para que possa nascer de novo, e isso tem de ocorrer diante das pessoas que estão ao nosso redor, para que possamos renascer. Eu acho que esse é um entendimento muito profundo de que mesmo enquanto estamos lá, sendo crucificados, devemos abençoar aqueles que nos perseguem, pois tanto Baruque está fazendo isso, e pode até ser uma cristofania, um ensinamento cristão, porque Cristo o fez na cruz, abençoou aqueles que estavam crucificando ele. Então é uma conexão muito, muito simples de se enxergar, e independentemente do que vai acontecer com aquele soldado romano que cravou a lança em Cristo, assim como o que vai acontecer com Nabucodonosor ao longo do tempo, o ato ali de estar sendo punido e crucificado e abençoando a quem o persegue é a atitude cristã correta a ser tomada. E a gente morre. Não, a gente morre várias vezes na vida quando pedacinhos nossos vão morrendo, não a morte em si, né? A gente está fadado ao homem morrer apenas uma vez, sem reencarnação, sem isso. Vamos para a glória. Mas eu digo estas pequenas mortes, essas crucificações de nossos sonhos morrendo, e muitas vezes nossos amores, a quem amamos ou a quem dedicamos, não só o que somos, mas a nossa vida, isso morre. E como pessoas ressuscitadas, é complicado às vezes olhar para trás e ver o eu que já morreu diante do eu ressuscitado, porque diferentemente de Cristo, ele ressuscitou em glória, na sua glória, tudo, e continuou andando, mas nós somos mortos para podermos renascer, para poder nascer de novo. Esse nascer de novo, ele vem com essa crucificação, com essa dor, com esse deserto também. Muitas analogias são feitas pelo deserto que passamos antes de poder nascer de novo. Estou fazendo a mesma analogia, mas com a crucificação ao invés do deserto, porque acredito que nossos sonhos muitos sonhos nossos devem morrer para que possamos ressuscitar, uh, e nos tornarmos algo mais belo, de mais proveito. E talvez a nossa tristeza seja a cruz que continuará nos acompanhando durante a vida. É uma reflexão que eu faço, pois muitas tristezas de nossos sonhos podem ser que percorram a nossa vida até o fim. Não quer dizer que elas não morreram. Elas morreram em si, no seu sonho, e morreram nas atitudes e na nossa vida, porém essa tristeza há de nos acompanhar como a nossa cruz. E invariavelmente isso nos leva a ter que voltar a Cristo para que nosso fardo seja aliviado, para que possamos continuar a nossa caminhada até a glória e nos consagrarmos, obedecermos, sempre com fé em Cristo, independente da dor que passemos. Independente. A mensagem de hoje foi essa. Cristo salva, Cristo vive, Ele é real e Ele está adiante de todos nós. Ele está ao redor de nós, em nós, em todo local. Quem gostou, não curtia, Deus abençoe.